A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui para mais uma vez postar um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Essa feita a lição de número 6, de 10 de novembro de 2019. A lição de hoje tem como título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Nessa lição nós estaremos estudando um pouco sobre a rebeldia do primeiro rei de Israel, rei esse que foi escolhido pelo povo, mas que teve a permissão de Deus, a aprovação de Deus nesse aspecto. E nós vimos aqui que Saul, ele era um rei que não andava segundo o coração de Deus, e em dado momento ele demonstra exatamente esse seu perfil quando ele desobedece uma ordem divina. E diante da desobediência de Saul, nós vemos então a rejeição de Deus por causa da sua atitude. Então o título da lição vai nos apresentar, ou nos apresenta, melhor dizendo, exatamente isso, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Então toda vez que o homem ele se rebela contra Deus, ele se afasta dos planos de Deus, dos propósitos de Deus para a sua vida, necessariamente ele é rejeitado por Deus, uma vez que ele sai da presença de Deus. Aí o textual da nossa lição, ele vai estar sendo contemplado dentro da leitura bíblica em classe, quando diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Essa é uma palavra vinda da parte de Deus para Saul por meio do profeta Samuel, exatamente mostrando que Deus, por Saul ter rejeitado a palavra de Deus, a obediência a Deus, ele também estava sendo rejeitado por Deus para não ser mais rei sobre a nação de Israel. Esse texto, ele vai, como falei, ele vai aparecer aí na leitura bíblica em classe. A verdade prática nos apresenta: o cristão nascido de novo, ou ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Então toda vez que o cristão ele se rebela contra Deus, ele está exatamente fazendo reviver a sua velha natureza, a natureza de velho homem, sem Deus, sem direção, distante da vontade divina. É a leitura bíblica em classe, para nós entendermos aí o contexto da rebeldia do rei Saul, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. A lição nos apresenta os versos 17 ao verso 28, mas eu vou estar lendo a partir do verso 1 do capítulo 15, todo o contexto da ordenança de Deus para Saul, em dado o contexto para Saul, e a posição de Saul, ou a decisão de Saul em desobedecer a ordem divina. Portanto, eu vou estar lendo aí do capítulo 1, todo o capítulo 15 do livro aí de 1 Samuel, para a nossa reflexão. Então, 1 Samuel capítulo 15 nos apresenta: disse Samuel a Saul. Então aqui é Deus falando por intermédio do profeta Samuel. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Então, uma vez que ele foi ungido rei sobre Israel para estar exercendo o governo sobre o povo de Deus, era necessário que ele estivesse ali atento à voz de Deus, uma vez que aquele povo era o povo de Deus. Aí o verso 2 nos apresenta: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque aqui pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subiu ao Egito. Então nós temos aqui Deus falando do castigo que ele traria sobre os amalequitas, exatamente porque esse povo ele se colocou no caminho contra Israel, quando Israel subia do Egito para a terra de Canaã. Então, como esse povo foi inimigo do povo de Deus, foi um empecilho, uma oposição no caminho rumo à terra de Canaã, Deus agora traria um castigo sobre esse povo, e a pessoa indicada para trazer a punição sobre esse povo era exatamente Israel, na pessoa do rei Saul. Ele seria o responsável em trazer a mão de Deus, o castigo de Deus contra os amalequitas, contra
no caso aí, Amaleque. Então diz o texto, vai, aí no caso o verso 2, repetindo, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando esse subia do Egito. Vai, pois, agora, a ordem de Deus a Saul, por meio do profeta Samuel, vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo quanto tiver. Essa era a ordem de Deus, destrói a tudo quanto tiver, nada lhe poupe, porém matarás homem e mulher, e menino, e crianças de peito, e ovelhas, e camelos e jumentos. Ou seja, destrói tudo. Essa era a ordem de Deus para Saul. Aí o verso 4 nos apresenta. Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus, ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Como Saul, ele recebeu a voz de Deus, uma ordem de Deus, para destruir os amalequitas. E ali no meio dos amalequitas habitava esse povo aqui, no caso, os queneus, como ele coloca aqui, o texto nos apresenta. Então Saul ele dá ordem para aquele povo que os queneus eles saíssem do meio dos amalequitas, já que os queneus eles não foram contra Israel. Quando Israel vinha do Egito, eles não foram, eles usaram de misericórdia para com os filhos de Israel. Saul então está dando uma ordem para que esses, no caso aqui os queneus, eles saíssem do meio dos amalequitas, uma vez que ele tinha recebido uma ordem de Deus para destruir os amalequitas. Aí o verso 7, então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Nós já vemos aqui o primeiro erro de Saul, exatamente a ordem de Deus era que matasse todos, inclusive o rei, principalmente o rei e todos os demais, que o rei era o chefe da nação. Então diz aqui que Saul tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Tomou o rei e destruiu todo o povo, homens, mulheres e crianças, mas ao rei, ao chefe, ao responsável pelo povo, ele havia poupado. E Saul e o povo pouparam, além do rei, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos, os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram. Olha que erro aqui. Poupa o rei, destrói tudo aquilo que é vil, que era desprezível, e pega tudo aquilo que era de bom e que era de melhor. Ele então traz consigo como despojo daquela batalha. É interessante observar que havia uma prática de numa batalha as pessoas ficarem com despojo. Isso era uma prática comum. Porém, essa batalha aqui era uma batalha de vingança de Deus contra esse povo, e havia ordem expressa da parte de Deus que tudo deveria ser destruído. Ele não deveria pegar ovelha, bois, não deveria pegar nada, no caso aqui dos amalequitas. Porém, Saul, ele poupa o rei e também traz, como diz aí o texto, o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais, dos cordeiros, e destruíram apenas aquilo que era vivo. Aí o verso 10, então, nos diz o seguinte: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, para que Samuel trouxesse essa palavra para Saul: arrependo-me de haver constituído rei a Saul. Então Deus aqui mostrando sua maneira de Deus comunicar sobre como Saul feriu o coração de Deus. E a ideia aqui de Deus arrepender, não vamos entender necessariamente como se Deus tivesse feito algo errado e agora ele estivesse arrependido, não nesse sentido, mas a ideia do arrependimento divino era uma maneira de Deus relacionar-se com, mostrando quanto o homem errou diante do Senhor.
Arrependo-me de haver constituído rei a Saul, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então nós vimos aqui que quando Samuel ele recebe a palavra da parte de Deus, mostrando exatamente Deus, manifestando para Samuel o sentimento de desagrado em relação a Saul. Samuel, ele se contrista e ele, no caso, ele clama ao Senhor a favor de Saul, mas Deus já havia rejeitado a Saul. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento e, dando voltas, passou e desceu a Gilgal. Então Saul, ele levanta o monumento, ele vai sacrificar ao Senhor, ele vai apresentar algo para o Senhor, e só que tudo isso fazendo fora da direção de Deus. Verso 13: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Aí Samuel aparece então, encontra com Saul, e Saul diz: olha, bendito seja tu, Samuel, do Senhor. Eu quero dizer que eu executei a ordem do Senhor. Mas executou na íntegra? Não, ele executou em parte. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mungido de bois que ouço? Já que tu executaste a ordem do Senhor, e era para destruir tudo, por que ouço esse balido de ovelhas e ouço o mungido dos bois? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Aqui nós vemos aqui uma situação bem conhecida da Bíblia, quando o homem não assume a sua responsabilidade. Nós temos aqui agora Saul, ele era o chefe, ele era o responsável pelo povo, ele jogando a responsabilidade de poupar o gado, poupar aqueles bens, jogando a responsabilidade sobre o povo, e ainda mais, e colocando e justificando o porquê de terem feito aquilo, de terem desobedecido, com a justificativa de que aquilo era para sacrificar, para adorar o Senhor. Então olha o que ele disse: de Amaleque, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, o povo, e ele não assume a sua responsabilidade. E diz mais: poupou para quê? Para os sacrifícios ao Senhor teu Deus, diz para Samuel. O resto, porém, destruímos totalmente. Então esta era a justificativa de Saul diante de Deus, colocando a culpa no povo e ao mesmo tempo justificando o povo, ou justificando a atitude de terem tomado aquilo que Deus ordenou que era para não ser tomado. Ao verso 16 nos diz o seguinte: então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Verso 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Aí Samuel agora relembra a Saul quem ele era. Era pequeno em relação à liderança, a uma notoriedade em relação a Israel, mas mesmo sendo pequeno, Deus havia o chamado, havia o colocado por cabeça da tribo, havia ungido por chefe, por rei sobre a nação de Israel, mesmo ele sendo pequeno, mesmo ele não tendo aquela capacidade, mas Deus havia ungido, Deus havia o escolhido. Ao verso 18, Samuel diz: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, que era a ordem do Senhor, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Verso 19. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo
e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, a tua atitude foi reprovável diante de Deus. Essa não era uma batalha comum na qual você tinha direito de trazer o despojo, porque você já tinha uma ordem expressa da parte de Deus que não deveria trazer nenhum despojo, mas que tudo deveria ser destruído. Então Samuel aqui está relembrando a Saul qual foi a ordem que ele havia recebido de Deus. Verso 20. Então disse Saul a Samuel. É muito interessante isso aqui. É que Saul, ele não admite o seu erro. E ele vai retrucar com o profeta Samuel, que ela está retrucando com o próprio Deus. Mostra aqui como o homem, como ele não admite os seus erros, ele tentar contender, redarguir com Deus, discutir com Deus. Mostra o estado quando o homem se afasta de Deus e ele não admite o seu erro. Então aí, então, o verso 20 diz o seguinte: então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Não, eu ouvi a voz de Deus. Eu segui o caminho, do jeito que ele me falou, destruí o povo. Eu fiz exatamente como o Senhor me enviou. Aí ele diz o seguinte: e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Olha, ele está admitindo que ele trouxe o rei. Então ele não fez como o Senhor lhe havia ordenado. Ele mesmo se condena. Aí o verso 21. Mas o povo, aí agora ele vai e joga a culpa no povo. Mas o povo tomou o despojo de ovelhas e bois, o melhor designado para a destruição. Ele já sabia que tudo era para a destruição, inclusive o melhor que havia naquela cidade. Só que ele diz que foi o povo que tomou o melhor que estava destinado para a destruição. E eles tomaram para quê? Ele justifica: tomou para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, para sacrificar, para oferecer ao Senhor teu Deus, é que o povo tomou desses despojos, ou estes despojos. Porém Samuel disse, verso 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha que palavra da parte de Deus. Deus está falando aqui por meio de Samuel ao profeta, ao rei Saul, que se porventura Deus tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em que se obedeça a sua voz. Isso é muito importante, é significativo, porque muitas das vezes, trazendo para a nossa realidade, muitos têm se preocupado ou têm feito sacrifícios para Deus, mas não têm tido uma vida de obediência à voz de Deus. Como se ao passo que ele der esse sacrifício para Deus, como por exemplo o dízimo, a oferta, ou alguma coisa semelhante, que isso fosse suficiente para comprar a graça de Deus, a bondade de Deus, sem que essa pessoa tenha preocupação em obedecer à voz de Deus, em viver uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. É necessário que nós entendamos que nada compra a graça de Deus. Por mais que você seja um grande dizimista, um grande ofertante, que você dê esmola, que você faça caridade, mas se você não é obediente à voz de Deus, eu não estou dizendo voz de homem, porque o homem ele coloca sacrifícios sobre os ombros dos outros, a fim de iludirem às vezes, como se isso aproximasse de Deus. Porém, é necessário que nós entendamos que da mesma forma como um Deus rejeitou a Saul, porque ele tinha como justificativa para desobedecer a Deus o sacrifício. Então Samuel ele está dizendo exatamente isto para Saul. Porventura, olha o que ele diz, porventura, o Senhor tem prazer em holocaustos
e sacrifícios quanto ao que obedecer à sua palavra. Qual dos dois o Senhor se agrada? Do sacrifício ou da obediência? E aí na sequência do texto ele diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha o que Deus está dizendo para Saul. Olha, obedecer à voz de Deus é melhor do que qualquer sacrifício. Atender à voz de Deus é melhor do que a gordura dos carneiros. Isso aqui é tão significativo porque Deus está dizendo para Saul e para nós que não adianta eu me sacrificar, não adianta eu tentar me apresentar diante de Deus com atitudes humanas, com bens materiais, quando de fato o meu coração não está cativo ao Senhor. Isso é tão importante porque nós vivemos num contexto onde as pessoas, por descarrego de consciência, têm tido algumas atitudes externas para serem vistas pelos homens, para pessoas que querem ser vistas como pessoas caridosas, bons religiosos, que cumprem determinadas ações, determinações, que fazem determinados rituais, sacrifícios. Porém, são pessoas cujas vidas não estão sob a direção de Deus. Então aqui o Senhor está sendo bem claro para Saul que para Deus é mais importante a obediência do que exatamente o sacrifício. Que é mais importante para Deus a obediência do que a gordura dos sacrifícios. E Saul foi rejeitado exatamente por quê? Porque ele dá essa justificativa como se quisesse comprar a bondade de Deus, a graça de Deus por meio de sacrifícios. E é necessário que nós levemos isso a sério e que nós tenhamos cuidado para não entrar no mesmo caminho de Saul. Quantos aí, por exemplo, têm feito uma grande obra material, têm feito grandes sacrifícios para construírem grandes prédios, monumentos, para deixar aí, quem sabe, o seu nome na história, para mostrar para outros que fazem uma grande obra, que houve investimento, que houve crescimento material, que houve uma certa posição, marcar status, presença na sociedade a partir da sua administração, que ele fez e aconteceu, que a igreja prosperou materialmente, mas são pessoas que já se afastaram da obediência à voz de Deus. São pessoas que estão construindo impérios, que enquanto a igreja, enquanto instituição, tem grandes prédios, tem um nome na sociedade, etc, etc, politicamente é bem vista, mas as ovelhas, as almas, elas estão se afastando de Deus, ou estão morrendo por não ter um alimento sadio da palavra de Deus. Quantos estão construindo impérios, se sacrificando a sua saúde, a sua vida, a sua família, sacrificando a própria igreja, o corpo de Cristo, para poder ter status e para poder apresentar uma obra, um sacrifício que Deus não pediu. O que Deus requereu de Saul e que Deus requer de cada um de nós é que nós sejamos sensíveis à sua voz. É que nós sejamos obedientes. É que nós tenhamos sensibilidades para ouvir a voz de Deus e entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Quantos estão construindo grandes impérios, mas que serão ou já foram rejeitados por Deus, como foi o caso de Saul. Então essa era a palavra que Deus tinha por meio de Samuel para Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aí na sequência o verso 23 nos apresenta: porque, Deus falando para Saul, porque a rebelião levantar-se contra Deus é como o pecado da feitiçaria. Por que o pecado é como o pecado da feitiçaria? Porque a feitiçaria é uma rebeldia contra Deus, é não reconhecer Deus. É usar por meio da magia, de meios obscuros, alcançar alguma coisa
lançando mão de forças malignas, tomando o lugar de Deus. Então, assim como a rebelião é o ato de rebelar, de levantar contra alguém, também a idolatria ou a feitiçaria é levantar-se contra Deus. Daí Deus faz essa leitura, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. A obstinação, ser obstinado, não obedecer, é como a idolatria ou culto ao ídolo do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, aí Deus diz para Saul, por meio de Samuel, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele quem? O Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então o preço da desobediência de Saul era exatamente a rejeição da parte de Deus para que ele não reinasse mais sobre o seu povo, sobre a nação de Israel. E isto é muito sério. É muito sério para você que é líder, para você que é pastor, para você que não procura atender à voz de Deus, mas acha que pode comprar Deus com sacrifícios. Você deve ter muito cuidado para não ser rejeitado por Deus e Deus não levante outro em teu lugar. Porque a obra é de Deus, o povo é de Deus. E mais cedo ou mais tarde Deus há de tratar com aqueles que preferem sacrifícios do que a obediência. Aí o verso 24. Então disse Saul a Samuel, pequei. Aí ele admite, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Na verdade, não foi as palavras de Samuel, ele transgrediu as palavras de Deus. E as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Mas olha o estado de Saul. Ele, a princípio, ele tenta demonstrar um arrependimento. Não, eu pequei, eu transgredi. Mas ao mesmo tempo ele diz, porque eu temi o povo e dei ouvido à sua voz. Novamente, ele joga a culpa no povo. Eu temi o povo. Liderar não é fácil. Não vou dizer que liderar é fácil. Mas se de fato Deus te chamou para ser líder, tenha pulso de líder. Seja o líder que Deus quer que você seja. Não seja um mole. Não seja um covarde. Não use de desculpas para não exercer a autoridade que Deus te deu, a liderança que Deus colocou nas tuas mãos. Então Saul, mais uma vez, ele não assume a culpa, apesar de que, a princípio, ele diz que pecou contra Deus. Pequei, sim, pequei, porém eu fiz isso por causa do povo. Ele joga a culpa para o povo, como nós acabamos de ler aqui, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Verso 25. Agora, pois, Saul pedindo a Samuel, agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Coitado de Saul. Ele está pedindo perdão a Samuel, por ele não havia ferido a Samuel, ele havia ferido a Deus. Não era com Samuel que Saul tinha que tratar. Ele tinha que tratar com Deus. Isso é um grande equívoco. Quando nós ferimos a Deus e achamos que podemos resolver a nossa situação tratando com o homem, tentando um apadrinhamento, tentando amenizar a nossa consciência, a nossa situação diante de Deus. Então o que Saul está tentando, quando ele diz, agora pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Samuel voltar com Saul não corrigiria o seu erro. Não é que a presença de Samuel iria aliviar a sua barra na nossa linguagem, iria fazer com que Deus mudasse de ideia, quando de fato não houve um verdadeiro arrependimento no coração de Saul. Quando na verdade o seu coração já havia se afastado de Deus. E querer a presença de Samuel ao seu lado era uma maneira de tentar aparentar, de tentar mascarar a sua situação e a sua rejeição diante de Deus, como nós veremos. Ele queria tentar transparecer para o povo que tudo estava bem, uma vez que o profeta Samuel estava com ele.
mas só que Deus já havia o rejeitado. Aí o verso 26, porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. O que é que Samuel está dizendo? Olha, Saul, eu não vou contigo, se Deus já te rejeitou, eu não posso fazer mais nada. Eu não vou ser cúmplice. Eu não vou entrar nisso, uma vez que Deus já te rejeitou. De nada adianta eu voltar contigo, uma vez que o próprio Deus já te rejeitou. Agora é interessante o verso aí na sequência, e aí o verso 27 diz o seguinte, virando-se Samuel para ir embora, uma vez que ele não voltaria com Saul, Saul segurou pela orla do seu manto, o desespero era tão grande, para querer aparentar que ele estava ainda com Deus diante do povo, ele segurou na orla do manto de Samuel, e ao segurar, este se rasgou. Rasga-se o manto de Samuel, e simbolicamente ali ele estava selando o rasgar do seu rei. A sua rejeição ali estava simbolicamente sendo selada ao ele rasgar o manto de Samuel. Aí o verso 28, Samuel diz o seguinte, então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Ou seja, Deus está te rejeitando agora, hoje. E o teu reino é passado para alguém que é melhor do que tu. E nós vamos ver que exatamente Deus levanta Davi, um homem, segundo um rei, segundo o coração de Deus. Verso 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende. Quem é a glória de Israel? Deus é a glória de Israel. Ele não mente e ele não se arrepende. Também a glória de Israel não mente e nem se arrepende. Porquanto não é homem, ou seja, Deus não é homem, a glória de Israel não é homem para que se arrependa. Verso 30. Olha que interessante o verso 30. Então disse Saul, pequei, já sei que eu estou em pecado. Mas olha o que Saul, o homem, quando ele não reconhece o seu estado de miséria, de pecado, de rejeição, quando ele não se arrepende, mas ele quer manter as aparências. Olha o que nos diz o verso 30. Nós vimos no contexto anterior que Samuel já diz, olha, eu não vou contigo porque nada vai adiantar, uma vez que Deus já te rejeitou. Mas olha o que Saul pede a Samuel, ele pede uma espécie de um favor. Já que Deus já havia rejeitado, que pelo menos Samuel não o rejeitasse. E olha o que ele diz no verso 30. Então disse Saul, pequei, honra-me. Agora ele pede a Samuel, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Ou seja, quebra meu galho. Me honra, não me deixa passar a vergonha. Me honra diante dos anciãos e diante do povo de Israel. E volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ele pede a Samuel que volte com ele, para que ele não fique tão decepcionado, que ele não fique tão envergonhado, para que ele não seja desonrado diante dos homens, diante dos anciãos, diante da nação de Israel. E nós vimos aqui algo muito triste, que a preocupação do rei Saul era não ser desonrado diante dos homens, era manter as aparências. E ele não estava preocupado com algo bem mais sério, exatamente que ele havia perdido a honra diante de Deus. Ele já havia perdido o apreço da parte de Deus. Ele havia desonrado a Deus e perdido a honra diante de Deus. E isso é muito sério para você que lidera, para você, um cristão comum, vamos dizer assim, que não exerce a liderança. Você está preocupado em ser honrado perante os homens e manter as aparências. Querer passar a imagem para todos que você continua bem, que tudo está bem, que o teu ministério está bem, que a tua vida espiritual está bem, que você continua o mesmo,
Isso é muito triste. Quando você está preocupado em manter uma aparência, mas de fato não se preocupe em reconciliar-se com Deus. A preocupação de Saul deveria ser receber o perdão de Deus, ser honrado por Deus. Mas, pelo contrário, ele estava preocupado com a impressão que as pessoas, que os anciãos de Israel, que Israel teria em relação à sua pessoa. E quantos líderes nós temos que já perderam a graça divina na sua vida, já foram rejeitados por Deus, mas continua no pedestal. Continua à frente, continua liderando, continua fazendo sacrifícios, continua em evidência, continua fingindo, se passando por homem de Deus, por ungido de Deus, intocável, continua sendo honrado pelo homem, mas não tem o apreço de Deus. Então você escolhe. Você prefere ser honrado pelos homens e ser reprovado por Deus? Ou ser honrado por Deus, mesmo que isto venha com consequência ser desonrado pelos homens? Vivemos num contexto onde as pessoas estão buscando a cada dia mais a apreciação dos homens, a apreciação da sociedade, da comunidade, dos políticos, onde os líderes estão preocupados em fazer o seu nome, fazer o nome da denominação, mas em que aspecto? No aspecto político, no aspecto econômico, no aspecto social. Mas se esquecem que devem ser vistos pelos homens como igreja de Deus. Se esquecem que Deus é quem deve crescer e que eles devem diminuir. O mundo deve nos conhecer como mensageiros de Deus, como pessoas que temem a Deus e que têm Deus na vida. A sociedade deve nos ver como um povo diferente e não como uma força política, como uma força econômica. Não como um potencial para eleger políticos, não como um potencial para derrubar políticos, para incomodar no mundo da política. Mas nós devemos incomodar no mundo espiritual. Então a marca da igreja é exatamente ser aprovada por Deus e essa aprovação ser sentida pelo mundo. Porém, infelizmente, a preocupação de Saul aqui era que ele não perdesse o prestígio e que Samuel desse uma forcinha para ele tentar mostrar diante do povo que ainda estava tudo bem, que ele ainda era o rei, que ele tinha alguma aprovação da parte de Deus. E é interessante que Samuel, ele tinha um apreço muito grande por Saul, já algo muito pessoal, e ele aceita o convite de Saul, o rei, alguém que ele gostava e estimava, e ele desce com o rei para adorar. Ao verso 31 nos diz o seguinte: então Samuel seguiu a Saul e este adorou ao Senhor. Verso 32. Disse Samuel: traze-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. Agag, o rei que ele havia poupado. Então, na hora da adoração, Samuel manda trazer Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante, uma vez que já havia passado o calor da batalha, então ele já estava agora confiante, e ele havia sido poupado e que nada aconteceria. Então Agag ele veio confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte, ou seja, estou livre da morte. Disse, porém, Samuel, ao trazer Agag: assim como a tua espada, ele dizendo para Agag, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou
a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Agag foi um sacrifício, podemos dizer assim, que o próprio Samuel ofereceu ao Senhor para aplacar a ira do Senhor e como consequência dos próprios atos de Agag, dos amalequitas, contra o povo de Deus. Ao verso 34, então Samuel se foi a Ramá, exerceu juízo sobre Agag, se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Verso 35. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. Samuel sai da presença de Saul e nunca mais Samuel se encontra com Saul até o dia da sua morte, porque Deus havia se afastado de Saul. E mesmo Samuel tendo pena de Saul, ele não se encontra mais com Saul até o dia da sua morte. Aí o verso finaliza dizendo: o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Então nós vimos aqui, esse texto ele exatamente conta essa história, o episódio, onde marca essa rebelião de Saul contra Deus quando ele rejeita a voz de Deus. Quando ele desobedece à voz de Deus e ele paga caro com uma rejeição, um afastamento de Deus e até que ele morre afastado da direção da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, a leitura e bíblica em classe nós já fizemos, contemplamos aí todo o texto da lição e trouxemos um contexto maior. E agora aí o comentário da lição, nós vamos aí para o comentário da lição. Temos aí 3 tópicos nessa lição. A introdução, como nós já vimos, a lição ela vai tratar sobre a rebelião de Saul e a sua rejeição por parte de Deus. Israel, interessante que o comentarista aqui ele coloca na introdução que figuradamente Israel foi comparado a uma vaca rebelde, ou seja, um animal que se rebela do rebanho. Ele sempre, Deus em dado momento compara Israel com uma vaca rebelde. A Bíblia mostra que há um castigo para aqueles que desobedecem à voz de Deus, como nós vimos aqui no caso de Saul. Aí o primeiro ponto da lição nos apresenta a definição de rebeldia. Foi o pecado de Saul. Conceito: a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. Resistência a alguém, no caso aqui, uma resistência à voz de Deus, que foi o caso de Saul. É um ato de resistência, opor-se a uma autoridade. Por vezes, se trata de uma obstinação em excesso. Na Bíblia, há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebelião, seja ela contra Deus, seja contra os pais, seja contra a liderança, seja contra autoridades. Deus sempre está combatendo o pecado da rebeldia. Aí o subtópico 2. Então o conceito de rebeldia nós já vimos no primeiro subtópico, que é exatamente esse ato de resistência, de opor-se a uma autoridade, no aspecto bíblico, que é rebeldia no aspecto bíblico. Algumas passagens do Antigo Testamento apontam a nação de Israel como filhos rebeldes. Então, algumas passagens do Antigo Testamento, como Jeremias, por exemplo, capítulo 3 e o capítulo 31, apontam Israel como uma nação de filhos rebeldes. Filhos e filhas rebeldes que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. No livro de Oséias, por exemplo, Israel é comparado, Oséias 4,16, a uma vaca rebelde. Uma linguagem campestre de um fazendeiro que realça a rebeldia de um animal. Como um animal rebelde, uma vaca rebelde, Deus compara a nação de Israel. Então, portanto, o real significado de rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas. Então, o que é rebeldia em relação a Deus? É o homem voltar à prática do pecado, é deixar o caminho, deixar de obedecer à voz de Deus e praticar o pecado, desobedecer
a uma ordenança divina, como foi o caso de Saul. Então, incluindo também a adoração a ídolos, é uma forma de rebeldia, a entregar-se ao pecado, ao vício, ao erro, à prostituição, é uma rebeldia contra Deus. O cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo Jesus. Então nós temos uma nova natureza, não podemos viver guiados pela velha natureza, pelo velho homem, pelo espírito de rebeldia, não devemos ser guiados, uma vez que nós somos gerados do espírito. Praticá-lo, ou seja, praticar a rebeldia, é o mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez. E a ordem do Senhor é que ela não reina sobre nossos corpos, que a nossa velha natureza não reine mais sobre os nossos membros. Aí o subtópico 3, o cristão e a rebelião. A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais serem submissos, rebelar-se, mas tendo como dever orar por eles. É o que a Bíblia recomenda. Entretanto, a obediência à liderança ela é bíblica. Entretanto, aí vem o que o comentarista coloca, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade, seja ela quem for, governante, pastor, seja lá quem for. O cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco, quando há violação dos princípios bíblicos. A submissão ela é fundamental e necessária, sim. Ela é bíblica, sim. Submeter às autoridades de um modo geral, civis, eclesiásticos, militares, desde quando a autoridade não vai de encontro à autoridade divina. Os pastores merecem respeito, sim. Merecem obediência, sim, desde quando eles não saiam da vontade de Deus. Desde quando eles não querem fazer do rebanho sua propriedade. Desde quando eles, até o ponto que eles sejam exemplos para o rebanho, que eles estejam diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, que não negociem a justiça, a verdade, a pureza do evangelho, eles merecem respeito. Mas do contrário, eles têm que ser resistidos, como incircuncisos de coração, como rebeldes diante do Senhor. Felizmente, na atualidade, aqueles que se levantam contra a palavra de Deus, que se distanciaram da vontade de Deus, mas que criaram um rei na barriga, que são os donos da igreja, eles não aceitam o contraditório, eles não aceitam ser repreendidos. A quem os repreende, eles os chamam de rebeldes, de encrenqueiros, de divisores, de criadores de problemas. Mas isso é antigo. Todos os profetas que falavam em nome de Deus, quando eles iam falar para a nação de Israel, eles eram chamados de perturbadores de Israel, de encrenqueiros, de criadores de motinhas, de rebeldes, exatamente porque falavam de Deus para homens que haviam se afastado de Deus. Então grave isso. Você que é liderança, você merece o respeito, você merece a obediência, desde quando você esteja diante de Deus. Desde quando você seja de fato um representante de Deus. O próprio Deus, ele falava em dado momento para o próprio Samuel, até quando ele teria pena de Saul, uma vez que Deus já havia o rejeitado. Então, quando você perde a graça de Deus, quando você é rejeitado por Deus, você perde a moral, você perde a autoridade, você se torna indigno. Então aqui o texto nos mostra exatamente, aqui o comentarista, que é necessária a obediência desde quando a justiça não esteja sendo comprometida, desde quando os valores bíblicos não estejam sendo violados. Aí ele coloca aqui, mesmo assim, o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar de ataques, é claro. Nem por isso você deve usar de palavrões, de palavras indecorosas, de motins, de exposição da pessoa em redes sociais, de briga, de estar falando mal, citando o nome de pessoas em redes sociais, falando mal, criando problema na igreja, colocando membros contra o pastor. Não. Você faz sua parte, você se manifesta,
fala o que você pensa diretamente para a pessoa, ou manda, sei lá, por meio de uma carta, de um meio mais reservado, mas você fala, entendeu? Coloca a sua maneira de pensar. E se a pessoa te ouvir bem, se não ouvir, que ela fica com a sua consciência diante de Deus. Mas você pode e deve ser sincero. Você não deve se vender. Você deve colocar a sua maneira de pensar, a sua maneira de se indignar. Desde que você faça isso sem estar criando situação constrangedora que venha trazer escândalo para a igreja, que venha estar difamando publicamente, citando o nome de pessoas. Não, não faça isso, porque isso não contribui para o reino de Deus. E aí é interessante aqui que o comentarista ele coloca que o Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel que não se sujeitaram à ordem do rei, sendo preparados para serem lançados no fogo. Entretanto, ainda assim eles demonstraram respeito para o monarca, não pronunciando palavras ofensivas. O verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que disso depende também a sua vida espiritual. Então, se você não concorda, você deixa bem clara a sua posição. Se a pessoa não quer te ouvir, afaste. Faça a sua parte, entrega para Deus e deixa que Deus, ele vai agir no tempo certo. É Deus quem levanta, é Deus quem abate. É Deus quem escolhe, é Deus quem rejeita. Mas a sua posição é não criar problemas para o rebanho. Às vezes é até aconselhável que você afaste de um determinado ambiente, vá para outro. Se você vê que é impossível, que é insustentável a tua presença, Deus te dá a opção, graças a Deus por isso. Você tem a opção de congregar num outro lugar, de poder desenvolver sua fé num outro ambiente, onde você não seja problema para alguém, já que te vê como um problema, ainda que de fato talvez você não seja, mas que você possa desenvolver a sua fé, mas não criar ainda mais problemas para o grupo, para o rebanho, por causa de alguém que está fora da vontade de Deus. Então o respeito ele é bem-vindo em qualquer lugar, mas não ser conivente com o erro. Então nós temos aqui o cristão, qual a posição do cristão ante a rebelião, como o cristão deve se comportar. Alimentar a rebelião nunca deve alimentar a rebelião. Isso é um pecado contra Deus, isso destrói o rebanho. Às vezes é melhor você sofrer a perda do que você criar tumulto, situações constrangedoras. Aí o tópico 2 da lição, a rebeldia de Saul. Isso aqui já foi contemplado no nosso comentário, mas vou estar lendo o que a lição nos apresenta. Primeiro subtópico, não cumpria com a ordem divina. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob julgamento divino. Essa ação divina era para evitar que o mal deles se espalhasse cada vez mais, era cortar o mal pela raiz. Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado, pois não se tratava de uma guerra qualquer, onde tinha direito de levar dos despojos. O que não poderia ser queimado, como ouro, prata, que o comentarista coloca, poderia ser consagrado ao Senhor, mas a ordem divina era que não poupasse nada, é o que a Bíblia nos apresenta aqui. Mas Saul não obedeceu à ordem divina. Juntamente com 200.000 homens e 11 tribos e outros 10.000 de Judá, lançou-se à batalha, não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag, como nós falamos. O mal que Saul poupou não tardava em lhe atingir. Por quê? Porque note que foi uma amalequita que afirmou ter matado Saul. Lá em Samuel, 2 Samuel, lá na frente, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 1, verso 1 a 10, quando Samuel, Saul, melhor dizendo, ele foi para a guerra, e lá ele perdeu a batalha, nos diz o texto, a palavra de Deus, que ali quando ele havia perdido aquela batalha, que ele estava ferido, que aproximou-se dele uma amalequita, depois do seu escudeiro não querer matá-lo, aproximou-se dele uma amalequita, um homem, e esse homem era amalequita. E Saul então pede para que esse o ferisse.
Então aquele amalequita, como ele percebe que aquele homem, no caso Saul, já não tinha mais condição de sobreviver, ele vai então e mata a Saul. E esse amalequita, nos diz a história aí de 2 Samuel, ele vem trazer a notícia para Davi sobre a morte de Saul e diz que foi ele que havia matado porque Saul não tinha como escapar mais, que ele estava ferido. E naquele momento Davi vai, pune e mata, manda matar aquele amalequita. Mas nós vemos aqui que Saul ele foi morto exatamente por um amalequita, ou seja, povo descendente, parte do povo que ele deveria ter destruído completamente. O subtópico 2. Deus se arrepende em relação a Saul. Foram duas razões para isso. Primeira, Saul deixou de seguir a Deus e de executar a sua vontade. A palavra arrepender-se, no caso oriunda aí no caso de Deus se arrepender, oriunda-se do hebraico Nachan, que significa sentir profundamente, lamentar. Ou seja, o sentimento divino para expressar-se, comunicar-se com o homem. Deus lamentava a atitude de Saul. Então, nesse sentido, ele se arrependeu. Então, esse é o sentido que nós vimos, no sentido de lamentar, referindo-se à pessoa de Deus. Essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. Deus não tolera o pecado e, dessa forma, não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. Então Saul tinha que ser afastado. Por isso, por meio de Samuel, ele o rejeitou. A desobediência, a teimosia, a rebelião do primeiro rei de Israel atraía a ira de Deus. O prazer de Deus não está em sacrifício, como nós já vimos, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Mais do que um belo sermão. Muito interessante isso aqui. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer de seu povo a obediência. Não adianta eu falar bonito, eu ter uma boa oratória, ser persuasivo, fazer grandes construções, grandes templos, se não há lugar para Deus na minha vida. Se não há lugar para Deus na vida da igreja. Isso para Deus não tem nenhum valor. Subtópico 3. A rebelião como um pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por intermédio de adivinhação ou de lançamento de sorte, uma atitude obstinada e teimosa. E a expressão porfiar como iniquidade e idolatria refere-se ao engano de um ídolo, demonstrado na arrogância de quem pratica a idolatria, que está substituindo Deus por um ídolo. Isso é porfiar, isso é afastar-se de Deus. No texto está claro que as expressões falam de apostasia. A primeira, a respeito da idolatria, é a negação da autoridade divina, a ideia do porfiar contra Deus, a negação da autoridade divina. A segunda fala do não reconhecer os poderes, o poder de Deus acima dos demais poderes, que é a questão da idolatria. Nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifícios a Deus quando se quebra um de seus mandamentos por desobediência deliberada. Quem age assim coloca a sua vontade no lugar da vontade de Deus. Por isso, a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus. Assim como a adivinhação rouba o lugar de Deus, da glória de Deus, também a rebelião, ela rouba o lugar de Deus, a preeminência de Deus na nossa vida. A insolência, a arrogância de Saul revelam a tentativa de ele se impor no lugar de Deus. Era como se as regras da guerra fossem de Saul, esquecendo-se de que Deus não dá sua glória a ninguém. Era Deus que ditava as regras. Saul era apenas um servo de Deus, mas ele lançou as suas próprias regras. E isso feriu diretamente a vontade de Deus. De fato, Lutero estava certo quando disse, que o reformador Lutero, diante da palavra, eu é que tenho que me render. Nenhum de nós jamais pode e deve querer impor nossa vontade perante as ordens do Senhor, já dizia Lutero. Então é necessário que nós nos submetamos à voz de Deus. E aí o último tópico da lição nos apresenta: Saul,
um líder sem critérios. Por que um líder sem critério? Ele não sabia esperar, é o primeiro subtópico. Uma das provas de que Saul não tinha critério para a liderança era a sua impaciência. Ele não sabia esperar. Samuel havia dito, numa dada ocasião, para Saul esperar até a sua chegada, em 1 Samuel 10:8. E ele não esperou a chegada de Samuel. E ele vai e sacrifica ao Senhor. E quando ele estava sacrificando, aí no capítulo 10, verso 8, Samuel chega. E ele havia desobedecido à voz de Deus. Infelizmente, o rei de Israel não obedeceu à voz de Deus, como nós vimos no capítulo 13, que nós pudemos ter aí a oportunidade também de ver. No capítulo 13, por exemplo, de 1 Samuel, nós podemos ver, capítulo 13, verso 8 ao 13, 1 Samuel, capítulo 13, vamos ver o que nós temos aí, verso 8 ao 13. 1 Samuel 13, 8 ao 13, nos diz o seguinte: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto ao Senhor, mas acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saiu lá ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: O que fizestes? Respondeu Saul: Vendo que o povo se espalhava daqui e que tu não vinhas há dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus. Aqui já é um episódio antes, não é o episódio dos amalequitas. Aqui é um outro momento de impaciência de Saul, mostrando a fragilidade de não esperar em Deus. Agora descerá os filisteus contra Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto, que ele não deveria fazer, não era papel dele. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, loucamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então nós vemos aqui um outro episódio anterior a este que nós lemos no contexto dos amalequitas. Vemos aqui então Saul desobedecendo a Deus. E aí Samuel diz: olha, se você fosse obediente, Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Então Saul, ele não sabia esperar no Senhor. E a Bíblia diz que nós temos que esperar, e ainda mais, esperar com paciência no Senhor. E ele não tinha esse requisito. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício. Também foi uma falha. Mesmo ele não sendo sacerdote, foi uma falha sim, e muito grande. Mas também a sua falha estava ligada ao próprio ato de oferecer sacrifício, era decorrente de um erro maior dele, de uma incapacidade dele, que era a capacidade de esperar, e ele não tinha essa capacidade. Na obra de Deus é preciso capacidade para esperar. O salmista esperou com paciência. Deus age no momento certo em nosso favor. Esperemos no Senhor. E o último subtópico: Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de não atentar à voz de Deus. Foram muitas as características que marcaram a rebelião de Saul. Primeiro, irreverência com a ordem de Deus, não foi reverente. Um voto de tolo, faz voto de tolo, queria sacrificar a Deus, algo que Deus não havia pedido. Infidelidade na guerra contra os amalequitas, não obedeceu, arrisca a voz de Deus. A desobediência às palavras do Senhor, não fez como o Senhor ordenara. Assim Deus rejeitou a Saul. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito. Está aí o exemplo de Saul. Que lição nós tiramos? Que o melhor é obedecer à voz de Deus. O melhor é você ter consciência, ter certeza do que Deus pensa de você e não do que os homens pensam de você. O melhor é você ser a imagem de Deus, ser um representante de Deus, ser a expressão da imagem de Deus e não querer construir uma imagem para esconder a tua situação
degradante diante de Deus, situação de rejeição. A conclusão da lição nos apresenta: o que é ter sucesso no ministério? Uma pergunta. É ter agenda concorrida? Pense nisso. O que é ter um ministério bem sucedido? Você que é obreiro, que é líder, que é pastor. É você saber que você tem uma agenda concorrida. Existem pessoas que têm uma agenda tão concorrida que não tem tempo nem de ser pastoreado. Então, o que é sucesso? É ter uma agenda ministerial bem concorrida? Isso é ter sucesso ministerial? Um estilo de vida confortável? Você ter conseguido ter hoje uma vida boa como fruto do teu ministério? Isso é ter sucesso? Não. O verdadeiro sucesso de um ministério é a presença de Deus. É a aprovação de Deus. Não adianta a agenda cheia. Não adianta bens, dinheiro na conta e ser rejeitado por Deus. Samuel queria manter as aparências, porém ele não teve sucesso, ele não tinha sucesso, porque ele havia sido rejeitado por Deus. Todo sucesso que você pensa ter, por ter alcançado prestígio, um nome, quem sabe na convenção, um nome na sociedade, por ter estar se impondo como homem de Deus, como alguém digno de respeito, como alguém que tem um bom patrimônio, uma boa oratória, uma boa formação. Tudo isso, para Deus, não tem nenhum valor. Tudo isso, humanamente, pode ser visto como prosperidade. Mas a verdadeira prosperidade é a prosperidade da alma, é a prosperidade do espírito. A verdadeira prosperidade é ter ainda a possibilidade de ouvir a voz de Deus, de ser sensível à voz de Deus, às necessidades do seu reino, do seu povo, da igreja, daqueles que sofrem, por uma ajuda espiritual, por uma ajuda também material. A verdadeira prosperidade de um líder, de um ministério, é a sensibilidade espiritual. Se você ainda tem ouvido para Deus, para o clamor da obra de Deus, para a prioridade, as prioridades do reino, você pode se considerar com um ministério bem-sucedido. Mas se o orgulho, se a vaidade, se a presunção, se a ganância, se o amor ao vil metal, se o materialismo, o secularismo tomou conta da tua alma, do teu coração, tu não és próspero diante de Deus. Busque a verdadeira prosperidade, que é a aprovação de Deus no teu ministério. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa a Deus, ao Deus da palavra. Assim Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que seu princípio. Quantos começaram bem, mas estão mal, estão terminando ou já terminaram mal. Não adianta você ter sido um dia chamado por Deus, ter tido um belo chamado, ter feito um grande trabalho no passado, se você está terminando do jeito que você está terminando. Materialista, insensível à voz de Deus, presunçoso, arrogante, prepotente, afastado de Deus. Não adianta você ter tido um bom começo. Quantos líderes, quantos grupos religiosos tiveram uma bela história no passado, mas hoje é motivo de vergonha para o Evangelho. Hoje é motivo de escândalo, porque se venderam para a política, se venderam para o mercado e negociaram o povo sobre o qual Deus te colocou, ou colocou, no caso, seja qual for o líder. Então, infelizmente,
Muitos que começaram bem, estão terminando mal. Mas que Deus tenha misericórdia de você, do rebanho que você toma conta, porque você há de prestar conta diante de Deus. Então, que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Que Deus ele venha nos conscientizar, que haja espaço no nosso coração, na nossa mente, que Deus ainda tenha lugar para falar conosco. Que a voz de Deus ainda seja ouvida na nossa alma. Que o nosso espírito ainda esteja em sintonia com Deus. Que do contrário, seremos todos rejeitados. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito de Deus fale profundamente ao teu coração. Oreis por nós, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.